Josué, quando ele começa a assumir a frente, né, do governo daquele povo. Vamos dar uma olhadinha rapidinho nisso. O povo é um povo aparentemente nômade, um povo que vem conquistando, é verdade, mas que tem o seu destino Canaã. Assim que Moisés sai de cena, Josué assume, ele atravessa o Jordão, o que não era, né? Apesar de ser um ato milagroso atravessar o Jordão, eu não sei se pessoas precisariam de fato daquele milagre. Quer naquela época, quer hoje, o Jordão era um rio que não era muito largo para se atravessar. Eles não teriam tanta dificuldade de encontrar um ponto favorável para atravessar o Jordão. Nós não estamos falando do Mar Vermelho. O Jordão era um rio, é um rio estreito, pequeno, né? Grande extensão, mas eu estou dizendo de uma margem a outra, ele nunca foi tão grande. Talvez você imagine o Jordão como o Amazonas, mas não é assim. Ele é bem pequeno. Hoje, por exemplo, a grande parte dele não tem 20, né, metros de uma margem a outra. O milagre está, nessa ocasião, a água parar para que o povo passe a pé enxuto. É só isso. Por quê? Porque Deus está querendo mostrar ao povo que Ele é com Josué. Josué está firmando o seu ministério. É só isso. O primeiro grande obstáculo de verdade é Jericó, que é um ambiente onde aquele povo não está muito seguro de que vai obter vitória. Por quê? Porque eles não têm mais o grande estadista Moisés. Agora Josué está à frente, de forma milagrosa, é verdade. Os muros caem e Josué consegue a vitória, criando três forças poderosíssimas: a força da fé, a força da obediência e a força do combate. Jericó é vencida, suas muralhas caem, eles obtêm êxito sobre uma cidade poderosíssima. Primeiro, porque eles estão firmando sua fé. Segundo, porque eles estão obedientes numa estratégia louca de oferecer ao inimigo voltas e depois retornar ao ponto inicial. E finalmente agora, depois que as muralhas caíram, os homens entraram e tiveram que lutar, provavelmente com a maioria do povo ainda atônito, meio sem noção do que tinha acontecido. As muralhas ruíram, boa parte dos soldados deviam estar lá, e quem não estava, estava à margem. Muitos estão feridos, e foi uma batalha extraordinária para uma cidade que parecia intransponível. Mas vamos esperar um pouquinho, porque depois de Jericó, que parece intransponível, vem uma minúscula cidade que parece insignificante. Enquanto eles pensam que não podem vencer Jericó, eles pensam que a cidade de Ai vai ser moleza, vai ser fácil. Para quem venceu Jericó, vai ser fácil. Se nós vencemos algo tão grande, como perderemos uma batalha para uma cidade tão pequena? Eu queria lembrar a você, querido, que cada batalha é única e traz consigo seus desafios. Nunca menospreze as coisas pequenas. É assim que funciona. Desprezar coisas aparentemente insignificantes pode ser rejeitar poderes extraordinários. Nós vemos isso na casa do poderoso comandante do exército da Síria, Naamã, uma insignificante garotinha, uma mera escrava. O importante não é quem ela era o que ela carregava, era o que ela trazia consigo.
Aquela embalagem tão pequenininha e tão inapropriada trazia consigo um poder que o exército inteiro da Síria não era capaz de resolver: a lepra de seu comandante. Cada batalha traz consigo suas peculiaridades, suas particularidades, e é isso. Na verdade, na batalha não importa, segundo o texto que lemos, o tamanho do inimigo. O importante é que só teremos êxito se Deus estiver conosco, porque se Deus for por nós, quem será? Às vezes nós não lembramos disso. Em todas as batalhas que enfrentarmos, quer contra um câncer, quer contra uma gripe, se Deus não estiver contigo, a gripe pode se tornar uma pneumonia, a pneumonia pode se tornar uma tuberculose, e você pode morrer por algo que começou de forma muito insignificante, mas você pode ter câncer. Se você lutar com Deus, o Deus que você serve e que servimos pode curar o câncer. Então não é o tamanho do inimigo, é a presença do aliado. É isso. Josué não sabe disso. Ele está à frente, é só o início da caminhada. Ele é um herói. Vencer uma batalha importantíssima, certo? Jericó era considerada uma cidade intransponível, com suas muralhas. Para o material bélico da época, não tinha nada que poderia derrubá-la, nada. Olha só, agora eles vão lutar contra Ai. E o capítulo 7 de Josué, verso 3, coloca aí por favor, Josué 7:3. Josué, capítulo 7, verso 3. E voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, basta uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fadigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Olhe bem, eles estão olhando. Josué manda observar a cidade. Seus batedores, seus espias voltam e diz: é uma cidade pequena, pouca resistência, poucos homens de guerra. Não envie para lá todas as tropas. Para quem venceu Jericó, aí é fichinha. Só 2 ou 3 mil homens são suficientes. Eles não sabem uma coisa. Eles não sabem o que Sansão também não sabia. Eles não sabem. Eles não sabem que Deus não está mais com eles. Eles continuam crentes do mesmo jeito, gente. Ninguém desviou não. Está todo mundo aqui. É o mesmo povo que venceu Jericó. Eles estão acampadinhos, direitinho. Aparentemente está tudo certo. Só tem uma diferença que ainda não foi notada. Quando eles entraram em Jericó, Deus era com ele. Quando eles saíram de Jericó, Deus não era mais com ele. Mas pastor, eles não continuavam com fé? Claro que continuavam. Eles não tinham vontade de combater? Não eram soldados os mesmos que mataram os homens de Jericó? Sim. Eles tinham fé e eles tinham poder de combate. Eles só não tinham mais a obediência. A obediência havia sido burlada. Eu não sei a que nível nós podemos colocar isso no Novo Testamento. Eu acho que precisamos rever isso para 2024. Até que ponto o pecado de uma pessoa pode comprometer todo o coletivo? Até que ponto um pastor sem vergonha, promíscuo, adúltero, pode comprometer toda a direção de um rebanho? Até onde um ministro de louvor, um líder, alguém de relevância, pode comprometer a estrutura? Acho que vale para nós pensarmos e orarmos por isso. Porque nessa história, o texto em que lemos agora aqui, ele diz que há em relação
A Jericó não é nada, não tem como não vencer. Mas pasme vocês. Verso 4: assim apenas uns 3.000 homens do povo foram até lá, os quais fugiram de diante de Ai. Verso 5: os homens dali mataram uns 36 deles, perseguiram os outros do portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Preste atenção. Cadê agora o poder que estava em Jericó? Cadê o poder agora da estratégia de Josué, de seus soldados? Eles não servem de nada. Perderam a batalha para uma cidadezinha pequenininha. Foram derrotados. E agora? Agora faz o quê? O que pessoas fazem quando o coração se transforma em água? O que é água? Água é aquilo que não tem sabor, não tem cor, não tem cheiro. O que acontece quando a derrota bate à sua porta? Quando a humilhação? O que acontece quando a vergonha? Você já parou para pensar nisso? Josué agora está nessa situação. Acaba de vencer uma cidade grande e perde uma batalha pequena. O coração do povo, porque é o povo, e o povo de lá não é o povo daqui não. O povo daqui tolera tudo. O povo daqui engole tudo. O povo daqui aceita tudo. Aqui colocam quem quer, do jeito que quer, na hora que quer, faz o que quer e acabou. Esse povo não. Se Josué perde mais uma batalha, quando ele assume o governo, sabe o que dizem a ele? Nós vamos ficar de olho em você, porque se nós olharmos para você e descobrimos que Deus é com você, como foi com Moisés, nós vamos te seguir e matamos quem não te seguir. Agora ele também sabia que se ele tentasse governar o povo, quem morria era ele, porque aquele povo não engole o que nós engolimos. Esse povo não é brincadeira, é o povo de Deus. Não sei se nós somos ou não, vale uma revisão. Pare e pense. Só que quem está à frente é Josué. O que está em jogo é a vida dele. Então ele só tem uma opção: rever. Está na hora de Josué parar e fazer uma revisão. Ele precisa dar uma paradinha e olhar e disse: o Jordão foi legal, Jericó também foi legal, mas eu tenho um problema com Ai. E por quê? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O problema não está em Deus, você pode ter certeza. Então chegou a hora desse camarada dar uma olhadinha e fazer uma revisão. Verso 6, depois você lê em casa que é legal. Então Josué rasgou a sua roupa, se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos, de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. Vamos lá. E Josué disse: Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregar na mão dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Põe o 9. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e apagarão
o nosso nome da face da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Preste atenção. Sabe o que esse cara fez? Ele parou. Ele parou. Parou. Chega, parou. O que nós vamos fazer? Nós vamos rever. Vamos rever porque que eu tirei essa nota. Vamos rever por que é que a minha situação financeira está desse jeito. Vamos ver por que a minha intimidade com Deus não é mais a mesma. Vamos ver por que eu estou endividado. Vamos ver porque eu não tenho mais intimidade sexual com meu cônjuge. Vamos rever por que o nosso filho está se comportando desse jeito. Vamos rever por que é que as pessoas estão abusando nos tratos para comigo. Vamos rever, vamos dar uma paradinha. É isso que ele está dizendo. Vamos, os anciãos, vamos aqui. Vamos para a arca, porque era a presença de Deus, estava lá. Vamos para diante da arca e vamos para lá e vamos conversar com Deus. E vamos falar com Deus. Olha, Senhor, não dá. Nós atravessamos de lá para cá, terra de cananeus, e agora a gente perde uma batalha para uma cidade pequena. Sabe o que vai acontecer? Uma coalizão entre os nossos inimigos. Eles vão vir aqui para nos derrotar. Ninguém tem coragem de nos enfrentar, porque nós estamos aí vencendo todo mundo, e ninguém quer lutar com vencedor. Então é isso que ele está fazendo. E quando ele faz isso, aí então o verso 12, põe o 12 para adiantar. Agora é Deus falando com Josué depois que ele criou um ambiente de revisão. Ele diz: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir os seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Pode continuar, por favor. Levantem-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos. Preste atenção, porque não está dizendo o tamanho. Não está dizendo o tamanho. Ele diz: se eu não estiver com vocês, qualquer coisa que vocês enfrentarem é maior do que vocês. Está lá, ó. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem no meio de vocês as coisas condenadas. Pronto. Talvez eu poderia aplicar um textozinho do Novo Testamento para vocês. O Evangelho de João: aquele que busca, aquele que pede, aquele que bate. Isso. Ele foi para a presença de Deus para fazer uma revisão, dizer: Senhor, não tínhamos como nós perdemos esse emprego. Não tinha como. Senhor, não tinha. Esse marido até um mês atrás dizia que me amava, e agora apareceu com uma amante. Esse menino até esses dias tinha um comportamento idôneo, agora está envolvido com drogas. Eu tinha saúde, eu nunca senti nada, me deu uma dor de cabeça e eu fui descobrir, estou com metástase. Pare e pense: Senhor, eu estou no melhor momento da empresa, porque justamente vou me mandar embora. Pare e pense. Não interessa o tamanho do inimigo, quando você vai enfrentá-lo sem Deus, não tem explicação, já era. E Deus está dizendo para Josué: tem algo errado aí, e enquanto você não resolver, certo? Esse negócio não vai dar certo. Então não adianta. Você vai precisar resolver isso. Reveja.
tem uma maldição aí dentro. O povo continua com fé? Continua. Mas você quer usar o texto isolado e dizer que você pode tudo pela fé? Vai embora. É isso? Ah, você quer dizer que você é forte para trabalhar? Então vai embora e alegue isso. Trabalhe igual um louco, uma louca. E segundo a Bíblia, recebe seu salário num saco furado. Quando o dinheiro chega, você não sabe nem para onde foi. Numa conversa de Samuel com Saul, Deus tem mais prazer em sacrifício do que em que se obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Era a obediência. O que eles deixaram não foi a fé. Fé esse povo ainda tem. Tem tanta fé que manda um grupo pequeno, mas não tem mais obediência. E Deus disse: então eu não vou com vocês, vão sozinhos. Agora o que acontece? Eles voltam, e o que tem? O que tem não é vitória, é mulher viúva, é filho órfão de homens que morreram na batalha.